sou Juliana Vieira, sou médica angiologista e nós estamos começando mais um episódio do podcast Café com Vascular, o podcast da Sociedade de Angiologia e Cirurgia Vascular da Regional do Rio de Janeiro, onde nós sempre temos um convidado que discute com a gente sobre medicina, qualidade de vida, sempre com leveza. E o nosso convidado desse mês é o Dr. Daniel Drummond. Ele é médico cirurgião vascular, ele é da diretoria executiva da Sociedade de Angiologia daqui do Rio de Janeiro. Ele já tem MBA em gestão, ele é CMO da startup Tria Health e ele é coordenador médico do laboratório de engenharia de software da PUC-Rio. Dani, muito obrigado por ter aceitado esse convite. O prazer é todo meu. Para mim obrigado por você pelo convite, pela Sociedade de Cirurgia Vascular, que eu também tenho uma relação, praticamente devo muito. Uma sociedade que sempre me ajudou e hoje em dia eu tento contribuir de todas as formas que eu posso. É um prazer estar aqui, mais do que tudo. Gente, eu tenho que contar um segredo. Quando eu me formei, eu fui trabalhar como médica no Miguel Couto, recém-formada. Já vai começar com furo de reportagem. Quem era um dos acadêmicos lá do plantão? Daniel, gente. O Daniel já foi meu acadêmico no Miguel Couto e já era brilhante desde essa época. Então, qual que será nosso tema? Inovação e empreendedorismo em saúde, na medicina. Legal. Nos últimos anos, Dani, isso mudou muito. Tecnologia, inovação na medicina, na saúde. Muitas pessoas usando smartwatches, controlando frequência cardíaca, telemedicina na época do Covid. E nós, médicos, a gente não pode fechar os olhos a essa evolução que está acontecendo. Sim. E tentar pegar isso tudo como uma oportunidade ou para facilitar a nossa vida ou dos nossos pacientes. Vou ser sincera, isso tudo de inovação de saúde, dessa medicina da internet das coisas, da medicina 4.0, é isso mesmo que fala? É isso aí. Medicina 4.0, blockchain, isso ainda me deixa um pouco confusa. Sim. Na faculdade, na minha época, não tinha nada parecido com isso. E a primeira vez que eu fui ter esse acesso ou ter contato com tecnologia na medicina foi agora, há 2 anos atrás, numa aula que eu fazia de inovação em saúde no doutorado. Que legal. E pelo jeito você começou bem antes de mim. Eu queria que você me contasse como que você começou, como que você pensou, eu vou empreender ou vou tentar abrir uma startup, que muita gente fala disso. Como que foi esse seu começo nesse lado empreendedor? Legal. Eu acredito que a gente tem, ao longo da vida, momentos diferentes que a gente vai acendendo fagulhas e iniciando, tendo iniciativa para você fazer as coisas que você quer fazer no momento certo. Eu acho que empreender, ao longo da minha vida, eu pensei ao longo da faculdade, por exemplo, enquanto a gente ficava dissecando cadáver, nos anatômicos, eu pensava em fazer, talvez um e-book, uma coisa mais prática, mais com realidade virtual nessas coisas. Eu pensava fazer uma enciclopédia virtual. Ao longo da minha vida, assim, eu via que várias coisas eram necessidade que a gente poderia desenvolver. Mas, certos momentos, você tem a ideia, mas você, às vezes, não tem recurso, às vezes você não tem tempo e, às vezes, você não está num ambiente propício para isso, Sim. Então, eu acho que a partir do momento que a gente vai tendo mais independência, talvez financeira, mais liberdade, mais proximidade com centros de pensantes, eu acho que você começa a ligar alguns pontos e as coisas começam a acontecer, essas iniciativas começam a sair do papel. Então, como a sua pergunta, acredito que a vontade de empreender sempre houve, mas principalmente um pouco antes da pandemia, eu vi algumas mudanças de mercado, que eu acho que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. Eu já via, dentro do que a gente aprende na faculdade, uma mudança frente às tecnologias que a gente realmente não aprendeu na faculdade.
Nada. E embora você tenha falado que você se formou e era médico, foi acadêmico, é bem pertinho. Então, mas eu acho que durante a pandemia eu já queria fazer MBA, eu busquei algum MBA com a parte de inovação, né, a parte de inovação em saúde, e não encontrei. Então, fui para a área da gestão, né, um MBA em gestão de saúde, mas muito focado para aplicar as coisas que a gente vê de tecnologias e metodologias de gestão na área da saúde. Então, eu acho que isso tudo me fez pensar um pouco fora da caixa e acabei conhecendo pessoas que me abriram portas nessa parte de tecnologia. Sim, eu acho que tem muito a ver também conhecer pessoas que têm uma ideia parecida. Se você está num grupo que sempre está pensando ali tudo igualzinho, fazendo beabá e deixando as coisas acontecerem, é muito diferente de estar num centro, principalmente fora da medicina. Sim. Até hoje, nos lugares que eu trabalho, essas inovações às vezes não chegam, não estão assim presentes com tanta facilidade. Esses temas assim que às vezes a gente tem falado com mais naturalidade, isso lá fora, né, quando terminei a residência aqui, fui para os hospitais lá fora, né, na Mayo Clinic, lá em Cleveland, já eram temas recorrentes, né? Então, no auditório já tinham cirurgiões que falavam sobre liderança, sobre inovação. Então, lá fora, eu escutei isso. E aí, às vezes, quando chegam esses temas aqui, ainda são temas de resistência, né? Falando que, na verdade, foge da medicina, mas, na verdade, tem tudo a ver. Tem tudo a ver com o que a gente está construindo na saúde daqui para frente, né? E, inclusive, como é que a gente pode fazer uma prática médica melhor. Você está falando isso de, prática médica, muitas pessoas veem, às vezes, com... Não sei se eu posso falar que é um preconceito. Que pré-conceito, as pessoas não conhecem aquilo que estão falando. Então, alguns médicos, quando a gente fala inovação, tecnologia na medicina, já imagina máquinas que dão um diagnóstico, um paciente indo lá no Google, no chat GPT e perguntando o que tem, robô fazendo cirurgia e ficam com medo de perder a sua profissão, perder o seu cargo. Mas não é bem isso. Então, eu acho que faz parte dessa geração, não sei se você falou que já tem pessoas 40 mais, que já estão participando disso, não só os até 20, mostrar para as outras as vantagens de facilitar muita coisa, tanto para o médico, quanto para o paciente, quanto para a estruturação de um serviço. Eu queria saber de você, Dani, se você acha que essa relação médico-paciente corre risco de acabar. Olha, você tinha falado antes de mercado de trabalho, né, da gente, na verdade, poder até perder o emprego. Sim. E também em relação a médico-paciente. Eu acho que dessas coisas a relação médico-paciente não acaba. É a única coisa que prende o médico de uma forma definitiva, porque por mais que a gente tente, através de tecnologias, humanizar atendimento, ou às vezes ter uma facilitação até da escuta, por exemplo, nos Estados Unidos, hoje em dia, né, muitas vezes o médico já não precisa mais ficar digitando em teclado a evolução do paciente, né? Já existem dispositivos que fazem essa transcrição para você poder olhar no olho do paciente, ficar mais né? tempo, ficar mais próximo, mais, escutar, né? Fazer menos burocracia. Essas ferramentas auxiliam muito a relação médico-paciente, que eu acho que é o vínculo que a gente tem. Então, a tecnologia jamais vai eliminar isso, e eu acredito que é uma possibilidade disso se estreitar cada vez mais com o médico conhecendo mais o paciente, o médico tendo mais acesso às informações de saúde, né, os dados eletrônicos, né, do paciente. Então, isso vai estreitar mais, eu acredito, para os médicos que se apropriarem da tecnologia de uma forma correta. Então, eu acredito que, assim como um colega, como o Dr. Heron, que muitos conhecem, grande ultrassonografista, falou assim que a tecnologia não vai substituir, né, jamais o médico. Quem vai substituir muitas vezes o médico é o médico que se apropria da tecnologia de uma forma correta. Esse vai substituir o médico antigo, né? Então, o médico ele vai cada vez se apropriar como uma inteligência aumentada, né? Então... Não uma inteligência artificial, né? Exatamente.
Agora, das transformações de mercado, eu acredito que muita coisa ainda vai mudar. Eu acredito que a produtividade da pessoa vai aumentar. Isso talvez transfira um pouco mais no mercado, como talvez a pessoa que seja mais produtiva, ela vai acabar, muitas vezes, mudando um pouco o mercado de trabalho como a gente tem hoje em dia. Agora, eu quero te perguntar uma coisa. Sempre fiquei muito curiosa com isso. Até uns anos atrás, a gente escutava muita gente falando: eu tenho uma ideia, quero vender minha ideia, vou ficar milionário, criei uma startup. Ainda tem espaço para isso? As empresas ainda estão com essa ideia de comprar uma ideia ou estão procurando mais alguém que já tenha algo mais estruturado? Ainda tem espaço para, tenho uma ideia, vou vender minha ideia para alguém? Isso, quando eu busquei essa parte de health tech, né, eu fiz uma análise de mercado. Existem alguns sites que a gente consegue fazer uma leitura, né, de quantas health techs existem para cada área, né? Então, tinham 50 health techs aqui no Brasil. E aí, depois foi aumentando para 100, 200. Hoje em dia, existem mais de 600 health techs no Brasil, né? Eu acredito que a gente fecha o ano com quase 1.000 health techs. Então, isso cada vez mais aumenta o número de empresas. É claro que a chance de você descolar e, né, virar um unicórnio cada vez diminui mais. Existe uma outra também transição que existiu no mercado, né, como o número de venture capitals, né, que investidores... Por favor, português. De fundos de investimento, né, específico para essas áreas, né, retraíram muito capital, né? Então, hoje em dia, né, cada vez esse capital investido nas empresas é seletivo para empresas que já têm alguma tração, ou seja, que é aquela que não tem mais ideia, mas já tem uma aplicação prática e já tem algum faturamento, né? Então, hoje em dia, os investimentos são muito mais racionais do que uma coisa mais idealista. Mas ainda é momento propício, porque isso vai, na verdade, ocupar um grande espaço no mercado que a gente tem. Não podemos ficar para trás, né? E me conte um pouquinho como que é essa sua startup, a Tria Health. Ela faz o quê? Qual que é a ideia? Qual é o objetivo? A gente fala duas, né? Então, a Tria é uma health tech que nasceu na PUC. Ela é uma spin-off, que a gente diz. Ela saiu da PUC com um conceito e depois foi para o mercado, né, onde eu acabei me associando ao pessoal de lá, do Laboratório de Engenharia de Software, né, e a gente faz captura, armazenamento e distribuição de exames, né, com uma forma, na verdade, de você ter uma experiência do paciente melhor, sendo proprietário das informações de saúde dele mesmo, né? Então, a gente está desenvolvendo, está na fase final de um sistema de armazenamento, onde você pode botar os seus exames, né, tanto de tomografia quanto de Doppler, estou falando das clínicas principalmente, e armazenar isso em nuvem, né, e a gente faz essa distribuição através do aplicativo próprio. Então, a Tria já tem um caminho, já teve um investimento anjo e está em mercado, né, e a gente está cada vez mais tentando crescer e quem sabe chegar a um passo grande que nem esse que você falou aí. Não, interessante isso. Mas os exames, vocês pegam do laboratório, o paciente que coloca o seu exame lá e o paciente fica com esse aplicativo e quando vai em outro médico leva? Na verdade, a gente tem a possibilidade de fazer isso tudo via aplicativo do médico, fazer a distribuição para o paciente e do paciente para o médico. A clínica também tem a possibilidade de fazer a distribuição, né, de acordo com o aplicativo para o paciente ou plano de saúde também distribui isso via aplicativo. Quando você, na verdade, muitas vezes faz um exame, né, que você recebia uma sacolinha, que algumas vezes as pessoas não vão buscar, né? Então, para exames radiológicos, né, estimado, na verdade, mais de 20% das pessoas não vão buscar resultado. Então, isso está lá, né, é uma matéria que vai poluir o mundo, né? Muitas vezes são filmes e as empresas têm a necessidade de um armazenamento físico, isso, né, de salas e salas, de CDs e papéis ainda, que cada vez mais a gente está substituindo pela digitalização. Então, é uma das dores que a gente tenta resolver em relação
a entrega menos poluente no mundo. Para o paciente também não ficar acumulando sim, muito e você papel. conseguir organizar isso de uma forma mais eficiente também e ter a tua vida toda, na verdade, mais certinha no teu bolso, E né? aí a gente pensa, Dani, por que eu não pensei nisso antes? Isso daí é uma coisa tão clara, né? São coisas, são Existem ideias desafios, que a né, gente fala, que às vezes nossa, nem as isso é grandes tão, empresas tão conseguem bacana. fazer, né, mas a gente consegue através dos APIs, né, e alguma que a gente busca dentro, que a gente chama de uma maquininha, que é o Triabot, que a gente vai lá na empresa, né, parceira, né, no laboratório e pega essas informações e bota no aplicativo. Então a gente tem essa missão aí de tentar organizar um pouquinho a vida do paciente. E existe outra empresa que a gente acabou saindo da PUC, que é a Scopin, que a gente acaba fazendo a captura também de monitores multiparamétricos, de dados também de leitos hospitalares, respiradores, e tenta organizar essas informações também, né, dentro do aplicativo, né, e talvez auxiliando isso melhor no médico dentro do hospital. Imagino que vocês devem ter enfrentado muitas dificuldades com essas regulamentações de lei de proteção aos dados. Me fala um pouquinho sobre isso, dessas dificuldades, quais são os pontos que quem está querendo empreender um pouquinho mais ou ter alguma questão tecnológica na medicina precisa de ficar atento? Hoje em dia, eu acho que cada vez você tem que buscar mais apoio jurídico para esse tipo de situação. Muitas vezes a pessoa tem uma ideia fantástica, que a gente, às vezes, tem que botar no mundo real através de botar isso no papel, né? E ver através de fluxos se faz sentido, né? Quais são os concorrentes, quais são os empecilhos que podem ter ali, né? E dentro desse fluxo que a gente coloca no papel, com certeza a parte ético-legal entra aí, né? Então aí você tem que buscar realmente, antes da ideia sair do papel, né, para você até não gastar dinheiro implementando essa ideia, se está dentro da LGPD. E a LGPD tem a parte toda jurídica, né, a parte legal que você tem que seguir, mas acima de tudo você tem que ter uma anuência, né, autorização do paciente e do médico, né, para você conseguir utilizar esses dados em prol do paciente. E para começar nisso, precisa de muito investimento financeiro? Isso é uma coisa muito, às vezes sim, às vezes não. Depende muito qual é a sua ideia e a sua forma, né, de participação no seu negócio. Eu, atualmente, eu prefiro muito mais, às vezes, ser sócio da lojinha do que dono do supermercado. Tá. Entendi. Né? Então, então, eu prefiro... Desculpa. É sócio do supermercado, dono da lojinha. Tá. Mas, na verdade, quando você tem, na verdade, várias pessoas que pensam junto e você, às vezes, não é dono do negócio todo, é claro que você pode potencializar muito mais aquilo que você é bom, né? Assumindo que somos médicos, que a gente tem uma formação extremamente específica, né? Eu acredito que a gente possa usar, né, às vezes, em parceria com um desenvolvedor de software, né, com alguém com visão de mercado, com visão financeira, e montar um grupo que você, às vezes, não precise tirar um dinheiro do bolso e consiga fazer o seu negócio tracionar, né? Então, se você quiser, claro que você pode bancar tudo do próprio bolso, mas com, né, um comprometimento muito maior, né, e com uma chance de erro muito menor. Mas se você delegar, né, as pessoas certas ou fazer um grupo mais eficiente, talvez você não gaste nada do bolso. E quem quer começar? Dá uma dica aí. Nós, médicos, profissionais de saúde, tenho uma ideia, gostaria de mudar alguma coisa ou criar um aplicativo, criar uma startup. Procura o quê? Vai para onde? Procura um serviço, por exemplo, como a PUC. Existem empresas para isso que ajudam? Ou você conhece alguém e conversa, igual você falou, assessoria jurídica, alguém que vai fazer gestão e avaliação de mercado? Como que a pessoa pode começar? Eu acho que hoje em dia, a internet, você consegue muita informação, né?
você consegue já algumas incubadoras, alguns centros de inovação, principalmente ligados à parte universitária, Uhum. né? Hoje em dia você tem a UERJ também com um polo Sim, grande sim. de inovação também na área da saúde. Na PUC a gente tem uma área também bem interessante, na verdade são vários setores da PUC que estão relacionados à tecnologia em saúde, né? Lá tem nosso laboratório de engenharia de software, o departamento de informática e computação, tem o laboratório da DASA, que é o laboratório de biodesign, que é bem legal também. Fora aqui, você tem alguns colégios no LinkedIn que podem te abrir muitas Ah, portas. sim. Então, para quem quiser talvez explorar mais isso, né, ver esses centros de tecnologia, é, Aham. seja algumas dicas, hein? Então, além do Instagram, vamos todos ter o perfil no LinkedIn, né? É, eu, Vocês falaram aquilo e é, falaram disso do LinkedIn lá naquele curso lá do nosso encontro carioca. eu tenho LinkedIn, na verdade, há muitos anos, né? Talvez há 6 anos ou mais, assim, muito antes de eu ter meu perfil profissional É. no Instagram, né? Que eu tô ainda um garoto perto do meu LinkedIn, porque depende muito do seu foco, né? O foco do Entendi. LinkedIn, ele te abre portas tanto na parte do empreendedorismo, mas até na medicina. As pessoas não sabem quantas pessoas que a gente consegue, protagonistas da saúde, acionar, né? Então, muitos convidados até do Encontro Carioca, assim, É. eu me aproximei via LinkedIn, então você consegue ter contato com as mentes pensantes do mundo inteiro, com muito mais acesso, muito mais proximidade com essas pessoas, né? Vamos fazer um perfil do LinkedIn, gente. Não deixem disso. Não vai ficar pensando em novas redes sociais. LinkedIn. Quer inovar? LinkedIn, então. E a inteligência artificial e muita gente com medo de perder paciente, das pessoas que já procuram tudo na internet, vão perguntar agora Sim. para o chat GPT. Eu tive a curiosidade hoje, antes de vir para cá, eu entrei no chat GPT e escrevi: estou com dor na perna, minha perna está inchada, dói quando anda e está vermelha. Sabe o que eu fiquei feliz? Respondeu que você precisa procurar um médico. Podem ser várias situações. Eu falei, ufa, ufa. Primeiro falou. Os médicos não precisam de ficar com medo, não. Eu perguntei como um paciente perguntaria. Não fiquei dando dados pensando, por exemplo, numa trombose. Ah, ficou 2 centímetros, mais de 2 centímetros mais inchada do que a outra perna. Eu fiz uma viagem aérea e não sei o quê. Não, eu pus como o paciente pergunta mesmo. Sim. Estou com dor na perna. Tá doendo. Tá inchada. Falou, consulte um médico. Me deu um alívio, mas me deu um alívio. Eu nunca tinha usado o chat de GPT e falei que eu te digo, eu fiquei aliviada. Eu acho que o ChatGPT, na verdade, ele é o início. É claro que Ai, isso ainda vai ser mais aplicado de uma forma dirigida, isso vai estar dentro dos nossos prontuários, né? Então, uhum, até com uma forma de auxílio diagnóstico. Então, já existem bancos de dados com inteligência artificial voltado especificamente para a área médica, muitas uhum. vezes desenvolvidos pelo próprio Google, pela todas as grandes, as big techs, hoje em dia têm essa parte de desenvolvimento não só na inteligência artificial, mas principalmente na área da saúde, que é Uhum. o grande afã do momento, assim, é o investimento na área da saúde. Então, eu acredito que em pouco tempo a gente vai ter, na verdade, os principais diagnósticos de uma forma bem clara, né, apontando o que o médico deve fazer, e do outro lado, assim, para o paciente, o que ele deve fazer também. E na pesquisa científica, eh, quando eu tenho muito contato com pesquisa, eu estou num hospital universitário. Não tem como a inteligência artificial fazer pesquisa de atender o paciente, avaliar certas coisas. Pode, depois que você coloca os seus dados lá na sua pesquisa, pode fazer a avaliação, linkar os seus dados com as suas conclusões, mas ainda na pesquisa científica, na pesquisa médica, Uhum. a nossa função como médico presencialmente ali para examinar o paciente, eu acho que ainda é bem importante. A nossa
nossa participação sempre vai ser importante em fazer as perguntas corretas. Então, Sim. cada vez mais, não é que o ChatGPT vai resolver o problema todo, mas, na verdade, quem souber fazer as perguntas corretas vai saber as respostas que a gente está querendo. Então, por um lado, eu acho que a inteligência artificial vai ser muito presente na vida do paciente, né, fazendo ele tomar as decisões mais apropriadas, com embasamento. Sim, e cada né? vez mais compartilhando com o médico. Foi essa época que o Compartilhando, médico era o sim. detentor de todo o saber, né? Exatamente. Hoje em dia, cada vez mais o paciente é dono da vida dele, das informações dele e da vontade dele. Sim. Né? Mas eu acredito que a tecnologia está caminhando, né, com a formação, muitas vezes, de que a gente chama de digital twins, ou os gêmeos digitais, né, onde você vai poder fazer pesquisas, sim, não na pessoa só, né, mas muitas vezes com as informações todas que são colhidas, né, ao longo da sua vida, né, nesse gêmeo digital, inclusive da parte genômica, que está caminhando bastante, e nas informações que são extraídas, né, nos smartwatches, fazendo modelos de predição, né, de doença, de morbidade, mortalidade, isso tudo cada vez vai ser extraído em tempo real num volume muito grande de informação. Dani, foi muito produtiva essa nossa conversa. Cada vez mais eu vejo como tem coisa pra gente aprender. A gente não pode ficar parado, a gente tem que correr atrás. A gente não pode deixar esse bonde passar. Sim. Eu agradeço muito a sua participação. Adorei ter você aqui como entrevistado. E eu sempre faço uma pergunta, porque eu sofro bullying porque eu tomo café com adoçante. Você é do time café puro, café com açúcar? Purão. Café purão, já respondi Você logo. fica fazendo bullying com quem toma adoçado? Não. Então tá bom, Dani. Muito obrigada. Valeu, eu queria agradecer a você, Ju, e principalmente a Sociedade de Cirurgia Vascular, que sempre me abraçou e me acolheu. Né, e é um grande prazer estar aqui com você nesse Café com Vascular. Gente, vamos terminando mais um episódio. Espero que tenham gostado. Deixe o seu like, compartilha com aqueles seus amigos que estão interessados em tecnologia. Se tiver temas, manda para a sociedade e siga o nosso perfil nas redes sociais da SBACV RJ. Beijinho, até a próxima.